Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar falando sobre os espanhóis da América. Então, a nossa aula hoje vai ser dividida em dois momentos. Então, o primeiro momento vai ser a correção da atividade e no segundo momento é a continuação com a aula expositiva. Então, vamos para iniciar a correção, que também sempre a gente usa como uma revisão, né, do conteúdo explorado anteriormente. Então, a primeira questão, a gente faz uma análise de um texto. Vou ler bem rapidinho aqui o texto pra gente. No dia seguinte, os espanhóis ficaram esperando até que o sol começasse a declinar, quando então o chefe inca fez sua entrada cerimonial, acompanhado por 1000 guerreiros desarmados e carregado por 80 nobres de traje azul, numa folheada de prata e forrada com plumas de papagaio. Parado no centro da praça, ouviu o impasse enquanto um padre e o intérprete faziam exposição sobre o cristianismo. Então Pizarro deu o sinal. Dispararam os canhões e espanhóis armados saltaram de seus esconderijos em torno da praça. Atahualpa foi capturado e seus guerreiros, chocados com a perda do imperador e a fúria desesperados espanhóis, entraram em pânico. Após 2 horas de luta, 2000 jaziam mortos apenas na praça e outros milhares no campo adiante da cidade. Então vamos para o item A. Que acontecimento o texto se refere? Bom, o texto está falando sobre uma emboscada que Pizarro, o colonizador europeu que coloniza o Império Inca, ele faz nessa emboscada, esse momento aí de surpresa que acaba capturando o imperador Inca. De que modo os incas reagiram à atitude que os espanhóis tomaram? Eles lutaram a ponto de muitos morrerem nessa disputa, né? Eles não se entregaram, houve momentos de luta. Então, segunda questão. Complete o texto a seguir com as palavras abaixo. Para devolver a liberdade ao imperador Atahualpa, Pizarro exigiu dos incas que entregasse aos espanhóis uma grande quantidade de ouro e prata. No entanto, após o pagamento ser feito, Pizarro mudou de ideia, pois temia a possibilidade de uma rebelião. Então ele tinha receio de acontecer a rebelião inca. Assim, ele não cumpriu sua parte no acordo e lançou novas acusações contra Atahualpa, culpando de traição e executando em praça pública. Depois da morte do imperador, Pizarro e seus companheiros conquistaram a cidade de Cusco, capital do Império Inca, que então era a capital do Império Inca. Em seguida foram em direção ao litoral, onde foi fundada a cidade de Lima, que passou a abrigar a sede do governo espanhol. Pronto. Vamos adiantando agora a terceira questão. Observe o gráfico a seguir, com base nele responda as perguntas. Item A. Na época em que os espanhóis chegaram à América, qual era a população do Império Inca? Nós temos aqui, 10 milhões. Qual era a população inca na época em que os espanhóis venceram Tupac Amaru? Tá aqui, né? 1,5 milhões e 2,5 milhões. Com base no gráfico, a chegada dos europeus ao território inca cite uma das consequências da população, uma queda, né, de 85% da população. Então, a gente observa aí a drástica diminuição da quantidade de indígenas. E os mais variados motivos, né, que a gente já trabalhou um pouco nas aulas anteriores, nas guerras, nos confrontos, também com as gripes, com os vírus, com as doenças que eles traziam. Lembrando que os nativos não tinham um sistema imunológico para as doenças, então eles acabavam sendo bem mais sensíveis e morrendo morrendo grande quantidade de nativos com a exposição a esses vírus. Então vamos continuar a administração colonial.
Então, nessa administração colonial que foi imposta aos nativos, tanto mexicano como também inca, os impérios, a gente lembra que é importante a atuação da Igreja Católica, a monarquia portuguesa, também como a monarquia espanhola, são monarquias católicas, fortemente católicas, e elas traziam para os territórios colonizados a ideologia da cristã. Então, era passado, os nativos, os jesuítas, vinham junto com essas tropas colonizadoras para catequizar os indígenas, para passar os jesuítas, para passar os ensinamentos da igreja, mas também para passar a forma como se vivia, como se trabalhava, a forma como se vivia, principalmente lá na Europa, as tradições, processo de aldeamento que nós chamamos. Então, para essa colonização, também na América Espanhola, mas também na América Portuguesa aqui no Brasil, a gente pode falar que o processo de colonização está intimamente ligado, bastante ligado à Igreja Católica, né? Então, a principal aí religião que foi imposta aos nativos. Economia e trabalho. Em toda a relação que eu lembro no processo de colonização, a gente lembra que a Espanha era a metrópole e que a região do Peru e a região do México eram colônias, no caso que nós estamos falando da colonização espanhola. Então, quando acontece esse processo de colonização entre metrópole e colônia, nós temos uma ligação. Essa ligação é o interesse de exploração. Então, a Espanha ela tem o interesse de explorar as riquezas que encontraram nessas regiões. No caso de nós falamos do monopólio, o que significa o monopólio? Essa exploração entre metrópole e colônia, ela era realizada pelas nações que, no caso da América, chegaram os espanhóis e dominaram essa região, como no Brasil, na chegada do Brasil, chegaram os portugueses e dominaram os portugueses. Então, como na região de Peru e de México chegaram os espanhóis, então somente os espanhóis tinham relações comerciais, relações de exploração com esse território. Então esse monopólio significava dizer que somente a Espanha poderia explorar toda aquela riqueza. Como aqui no Brasil o monopólio de exploração da colônia brasileira, da América Portuguesa, seria Portugal. Então esse é o monopólio. E como eu também já falei nas aulas passadas, a atividade de mineração foi extremamente importante nesse período de colonização para a América Espanhola. Por quê? Porque a mineração, eles encontraram ouro no período inicial, no momento inicial de exploração. Então, os nativos que eles foram utilizando, né, foram utilizados como mão de obra inicialmente. Exploração indígena de duas formas, com a encomenda e com a mita. A encomenda era um momento em que os nativos eram utilizados como mão de obra, mas tinha-se a responsabilidade, os espanhóis tinham a responsabilidade da alimentação, o vestuário e de também passar os ensinamentos religiosos na encomenda. E a mita já era uma prática que era realizada no período do imperador Inca, por exemplo. Então essa prática eles usaram essa prática. A prática da mita é a prestação de serviço, em que lá no Império eles faziam esses serviços de estruturação física dos espaços, construíam pontes, enfim, o que fosse necessário, trabalhavam na prestação de serviço. Então eles usaram esse trabalho também, os espanhóis quando chegaram aproveitaram essa mão de obra e em condições terríveis para os nativos. E essa mita, a diferença da mita e encomenda, que a mita eles tinham trabalho, eles trabalhavam, eles recebiam algum por isso, né, algum valor por isso. E a encomenda, eles trabalhavam, eles recebiam, eles passavam a ser com vestuário, alimentação, também recebiam os ensinamentos religiosos. Então eles não recebiam nenhuma quantia pelo seu trabalho exercido. Então, basicamente, essa forma de trabalho com os nativos. Na sociedade colonial tinha os chapetones, crioulos, mestiços, nativos e escravizados.
Os chapetones eram os espanhóis que administravam, tinham uma condição melhor nessa sociedade colonial, responsável pela arrecadação, responsáveis pelos os mais importantes cargos, as decisões que se tomavam na colônia. Os crioulos eram os filhos dos espanhóis que nasciam na América, então trabalhavam também a situação privilegiada, trabalhavam ligado à mineração, enfim. Os mestiços, né, os mestiços já é resultado da miscigenação dos nativos com os espanhóis. Os nativos que trabalhavam, os nativos que estavam na região, que trabalhavam usados na mão de obra da construção do que fosse necessário para atender os interesses espanhóis, o desenvolvimento dessa sociedade colonial. Os escravizados eram aqueles que eram trazidos da África. Então, assim como no Brasil nós tivemos a mão de obra escrava africana, então os negros que foram trazidos da África, que eram escravizados justamente pela sua cor da pele, né? Então, o tráfico negreiro, que aqui no Brasil enricou tantas pessoas, né? Na verdade, enricou aí as pessoas mais ricas na sociedade colonial do Brasil eram os traficantes de escravos. Então, o tráfico de escravo era algo que fazia fortuna na época. Então, levava também esse tráfico para a Espanha, né? Aliás, para a Espanha não, para a América Espanhola. Então, no caso, nós temos essa mão de obra também escrava, junto com a mão de obra nativa. Então, meus queridos, falando um pouquinho sobre como compunha essa sociedade colonial, sobre quem era essa sociedade e as ocupações. Então, a gente vai agora encerrar esse momento. Espero que vocês tenham gostado, entendido, espero que tenha ajudado para a resolução da atividade. E a gente se encontra na próxima semana. Fiquem bem, estejam bem e participem também do encontro do Meet, muito importante, viu, gente? Lembrando que nos encontros do Meet tem a participação, eu sempre anoto a participação, sempre bonifico o pessoal que está participando das aulas, então é bem importante a participação de vocês lá. Para resolução, eu costumo sempre aproveitar as aulas expositivas que são gravadas agora no vídeo, nessas aulas semanalmente que são postadas quarta-feira, e a gente faz, quarta-feira à tarde, resoluções de questões baseada aí na aula do vídeo, baseado no conteúdo que vocês estão estudando. Então, por favor, apareçam sempre lá no Meet, estejam lá presentes nessas aulas. Então, até lá, até logo, até mais. Fiquem bem, estejam bem.